Figueira Sal, que é a Associação de Produtores de Sal, Salgado da Figueira da Foz. Surgiu há 5 anos atrás, através da união de alguns produtores que sentiram a necessidade de criar mecanismos que permitissem valorizar os produtos desses produtores e ao mesmo tempo todo o ecossistema do salgado, para que de alguma forma se desse uma viragem de página no rejuvenescimento da atividade económica aqui no Salgado da Figueira da Foz. Olá, eu sou a Gilda e trabalho aqui no Núcleo Museológico do Sal. O Núcleo Museológico do Sal é um espaço interpretativo das atividades aqui ligadas ao salgado e à atividade de marnoto ou marronteiro aqui da Figueira da Foz. Aqui no Museu do Sal nós podemos perceber um bocadinho como é que se faz a parte do sal, a técnica do sal, toda a parte da biodiversidade, os vários tipos de sal que existem a nível nacional e a nível mundial, e também conseguimos perceber em loco aqui a própria salina, ter o contacto com a própria salina, com os próprios marnotos, o armazém de sal onde nós nos encontramos, e também temos aqui uma rota, que é a Rota das Salinas, em que temos um percurso pedestre em que conseguem apreciar toda a fauna e a flora aqui ligada ao salgado da Figueira da Foz. E na altura de verão, a altura que nós estamos a fazer sal, também as pessoas têm um pequeno spa, que é o pedário, onde podem usufruir e colocar os pezinhos em água muito salgada e ver as suas terapias que pode a água com sal fazer. A primeira referência que nós temos aqui de salinas desta técnica aqui na Figueira da Foz é do século XI. As salinas, esta tradição desta técnica de fazer este sal desta maneira, de fazer com que a água entre nas marinhas de sal, que as marinhas de sal basicamente são compostas por vários compartimentos, e esses compartimentos vão tendo tamanhos diferentes e profundidades diferentes. Então isto requer algumas manobras com a água, com a própria terra, a argila. As salinas encontram-se aqui no estuário do Mondego, e o estuário do Mondego é uma terra preta, é uma argila bastante preta, que é característica aqui. E também tem uma propriedade que é fazer com que a água fique completamente aqui, e o terreno fica completamente impermeável. Por isso, se isto fossem outros terrenos, tipo os terrenos de areia, a água acabava por se perder completamente. Por isso nós temos aqui um local apropriado para fazermos sal. E as salinas da Figueira da Foz foram criadas, e a primeira referência que nós temos de registros é então no século XI. Não aqui na zona onde nós nos encontramos, mas na zona mais a norte do Rio Mondego e na zona de Tavarede. Foi a primeira referência que nós temos de salinas. Depois, com o evoluir do próprio sal, da importância do sal, o sal é conhecido como o ouro branco, e então a evolução do território começou as salinas a abranger e a evoluírem para outros locais. Depois, mais tarde, aqui os armazéns de Lavos, e depois, posteriormente, que foi a última fase, foi a Ilha da Morraceira, que na altura era conhecida pela Oveiroa, e essa Ilha da Morraceira anteriormente, antes de Salinas, era a agricultura, que era o que se explorava naquele tempo. O território ao longo do tempo foi-se transformando, existiam muitas salinas, eu já não sou desse tempo. Esta municipal pertence ao município, é um museu vivo, mas as outras salinas são de propriedade privada e fazem parte aqui da comunidade de Salgado da Figueira da Foz. A comunidade hoje em dia é a comunidade produtora, é uma comunidade muito envelhecida, portanto já somos muito poucos, não é? Nós estamos a falar de uma zona que já teve centenas de salinas em ativo, centenas, e hoje tem cerca de 31 ou 32 salinas ativas. A diferença é muito grande, o contraste económico, paisagístico é muito grande. Este sal é um sal marinho tradicional, e o sal marinho tradicional, como já percebemos, não sofre qualquer tipo de processo de tratamento. Quer dizer que o nosso sal sai tal e qual dali da salina para a nossa alimentação. Por isso tem que ser valorizado por isso. Tem que ser valorizado pelos oleoelementos que contêm,
pelo cálcio, pelo magnésio, pelo iodo, por todas estas características que o nosso sal marinho tem. O nosso sal marinho não é só cloreto de sódio, o nosso sal marinho é uma riqueza de sais minerais e é muito mais rico nutricionalmente, por isso é melhor para a saúde. O sal industrializado é completamente diferente, é feito através, com as máquinas, é retirado através das máquinas e sofre processos de higienização, retiram tudo o que é bom e fica somente cloreto de sódio. Depois adicionam produtos químicos, a cal e os antiaglomerantes. Eu costumo dizer que o sal industrializado é veneno, o nosso não, é o verdadeiro sal e é o mar. Nós trazemos o mar para a nossa mesa, acabamos por trazer esta riqueza que o mar tem e acaba por ser muito mais rico. Então, o que é que fazemos a este sal? Temos que o valorizar e ao longo do tempo fomos valorizando e cada marnoto para que está aqui já não vende só o sal a granel. Este ecossistema ainda contém outros recursos naturais que hoje em dia estão a ser estudados e avaliados na sua comercialização. Nomeadamente eu podia-vos falar aqui da água e também da área das plantas, onde já temos uma área de 1500 metros quadrados para a produção de plantas salgadas. Com certeza já ouviram falar em salicórnia. Portanto, há aqui um conjunto de recursos naturais que hoje em dia são valorizados em várias produções, ao par que se calhar aqui há uma década atrás, quando olhávamos para uma salina só pensávamos em sal. Hoje em dia não. Quando esta nova geração aparece no salgado e aparece na salina, olha para um conjunto de possibilidades da criação de riqueza e de produtos. Também na área da transformação, nós depois pegámos no sal e na flor do sal e tentámos criar subprodutos para tentar valorizar e também construir um negócio de maior valor, que foi misturar o sal e a flor do sal com as especiarias e ervas aromáticas para permitir criar estes produtos, que não é uma transformação, não é? Diríamos no máximo uma manipulação, onde só se faz praticamente uma mistura, mas que assim conseguimos ter outros produtos para comercializar. Sabemos que o salgado hoje em dia já não é só sal. Portanto, há aqui um conjunto de riqueza que é vendável e portanto, todos os produtores, empresários que queiram experimentar o salgado vão se aperceber disso imediatamente. Estamos a falar de áreas turísticas, como é o caso da gastronomia, o caso da avifauna ou outras de lazer, que têm um potencial enorme. Esta atividade não se ensina nas escolas, não há cursos de formação, as escolas primárias e obrigatórias não ensinam este tipo de atividade. Só vindo para o salgado e conhecendo as pessoas que trabalham, que fazem esta arte, e estando com elas ao longo de 2, 3 anos, ao lado delas, é que se consegue aprender todo o processo de extração de sal marinho artesanal, sal marinho, flor de sal, todos os sais, portanto a conhecer o ecossistema e a conhecer a atividade em si. E foi assim que eu aprendi também, com o mestre, que ele ainda produz, mas foi ele que me passou uma grande parte do conhecimento. Eu comecei esta atividade em 2010, cerca de 2010, 2011. Como eu não tenho famílias cá, não sou de cá, a minha chegada ao Salgado foi uma chegada como um turista normal, não é? Chega cá, vem visitar, não conhece, e depois é que comecei a conhecer as pessoas que têm cá atividade, têm salinas, portanto é o povo local, não é? E depois de os conhecer é que se abriu a oportunidade de eu poder aprender a arte. Os meus avós sempre andaram nas salinas, isto foi uma profissão deles, por isso já vem de geração em geração. Claro que isto nunca foi a minha vida, eu segui os meus estudos e quando eu estava na universidade os meus avós decidiram que já estavam um bocadinho cansados e iam deixar as salinas. E quando eles disseram que vão deixar as salinas, eu e a minha mãe ficámos assim, ui, perda de biodiversidade, fez-me ali aquele clique.
E então eu pensei, olha, vamos ter que aprender, oh mãe, vamos ter que aprender a aprender esta tarefa que nós não sabemos e vamos aprender. E aprendemos com o meu avô, que foi o meu mestre, e foi ele que nos ensinou todas estas arte de fazer o sal. E no município nós temos aqui uma pedagogia um bocadinho diferente. O intuito aqui não é comercializar o sal, o intuito aqui é valorizar o sal, e todo o sal que é produzido aqui, que serve como museu vivo nesta salina, é um sal que é para dar a instituições e é consumo próprio da salina. Nós não fazemos concorrência com os produtores aqui à volta. O que interessa ao município é que mais produtores que estejam ativos e que venham para este território inovar e trabalhar aqui nas salinas da Figueira da Foz. Todos os meses, em agosto, o Núcleo Museológico do Sal comemora o seu aniversário. Então temos várias atividades em que chamam as pessoas para conviver e experienciarem muito aqui o sal e as práticas que estão ligadas aqui ao salgado da Figueira da Foz. E fazemos todos os anos a safra à moda antiga, em que é um processo que não só envolve a comunidade aqui à volta de marnotos ativos, marnotos antigos, salineiras antigas, porque neste momento já não existem salineiras ativas, mas que são convidadas a vir aqui transportar o sal à cabeça como para recordar os tempos antigos. Claro que nesse momento é um momento que também abrimos para todos os visitantes que queiram participar, e todos eles acabam por transportar o sal à cabeça. É um momento que é o nosso momento auge aqui do Salgado, é a festa e a comemoração do sal e de fazer a homenagem a estas gentes, a estas pessoas que estão aqui, a estas comunidades do sal da Figueira da Foz. Muitos de nós, só conhecendo o território e conhecendo os nossos produtos, é que damos um valor acrescentado a estes territórios. E para isso, nós temos que conhecer para valorizar. Então venham às salinas, venham conhecer o nosso sal marinho da Figueira da Foz, venham conhecer as pessoas que fazem este sal e venham conhecer estas tradições e esta identidade que é tão nossa, que não é só da Figueira da Foz. O sal é o nosso ouro branco e é o nosso salário, por isso é de nós todos. Para mim, a atividade de marnoto, apesar de ser uma atividade primária, é bastante importante, principalmente para estes territórios, porque os marnotos são os guardiões destes territórios aqui do Salgado. Eles sabem controlar bem tudo o que está a passar aqui, as marés, como é que está o território, como é que está as argilas. Eles respeitam e, ao respeitarem, também fazem com que esta biodiversidade exista, que venha mais aves para cá, que tenham um sítio para se alimentar, para descansar, para nidificar. Por isso, os marnotos, para mim, não são uma atividade primária, são uma atividade bastante importante. E o produto, que é o sal marinho da Figueira da Foz, é um produto completamente sustentável. E nós, com estas alterações climáticas, temos que lhes dar bastante importância, porque o sal só usa o sol, o vento, a água do mar, a argila e a mão do homem, que somos nós, marnotos.